Pessoal, bom dia. Então, meu nome é Mônica Gorgulho, eu sou psicóloga e já trabalho nessa questão de dependências químicas e redução de danos há tantos anos que eu já até perdi a conta, então não vale a pena falar a idade. Mas eu quero dizer que eu fiquei muito feliz em ser convidada pelo IPADES e pela São Leopoldo Mandic para ajudar a organizar esse evento, porque, sim, eu acho que a discussão de diversas formas, de todas as possíveis formas da gente lidar com a questão da dependência de substâncias psicoativas, ela é válida, ela é necessária, e, na medida em que a gente trabalha no dia a dia com dependentes químicos, pessoas que fazem abuso de substâncias, etc., etc., a gente entende por que é que a gente precisa de um repertório cada vez maior de possibilidades para trabalhar com eles. O meu começo nessa área foi muito interessante, porque eu fui trabalhar na Escola Paulista de Medicina, no PROAD, Programa de Orientação e Assistência a Dependentes, e eu cheguei lá muito ingênua, eu não tinha nenhuma experiência com dependência química, e eu fui lá para trabalhar com o psicoterapeuta, e era isso que eu ia fazer. Eu ia, então, fazer todo mundo parar de usar droga, porque eu achava que era isso que tinha que ser feito, isso é que era o bonito de fazer. E, na medida em que eu comecei a trabalhar com os dependentes, primeiro, eu fui ficando muito frustrada pela impossibilidade de conseguir o tal do sucesso que eu queria. Depois, eu fui chacoalhada por uma dúvida, que é, mas todas as pessoas que, inclusive, fazem abuso de substâncias, todas as pessoas que usam... Vou começar a frase de novo. Todas as pessoas que usam substâncias são dependentes? Bom, ficou fácil de entender que não. Todas as pessoas que fazem abuso de substâncias são dependentes? Também, para mim, ficou claro que não. Então, como é que faz? O que fazemos com essas pessoas? De que forma a gente pode lidar com elas? Todas as pessoas que são dependentes vão aderir ao tratamento e a gente vai ter o sucesso que a gente espera? Também não. Então, essa questão do trabalho com substâncias psicoativas, eu acho que me deu uma chuva de... uma diminuição de ego, né? O ego era muito inflado naquela época, então deu uma diminuição no ego que me ajudou bastante a entender como é que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer, com quem quiser fazer. Então, é uma coisa muito mais... uma postura muito mais dinâmica, viva e de parceria com o usuário de drogas. Então, nesse momento, quando eu fui convidada para discutir, ajudar nessa discussão do tabaco e redução de danos, me pareceu a coisa absolutamente certa a fazer. Porque também, no começo do ano 2000, eu fui convidada pela indústria do álcool para fazer essa mesma parceria. Eu gostei bastante, eu não tenho nenhum problema contra a indústria, muito pelo contrário. Eu acho que a nossa sociedade, desde a Revolução Industrial, ela é organizada em volta, por causa e dependendo das indústrias. As indústrias existem, elas estão na nossa vida, e eu acho, como profissional de saúde, eu não acho que eu deva deixar as indústrias sozinhas para decidirem coisas, para tomarem iniciativas, nem nada disso. Eu acho que eu posso ajudar, eu não tenho nenhum problema em trabalhar com eles, então, para mim, isso tudo é muito fácil e, mais que tudo, é muito prazeroso. Bom, para dar continuidade ao nosso trabalho de hoje, a gente vai ter agora a próxima mesa, para a qual eu vou convidar a doutora Silvia Cazenave, que é toxicologista. Nós nos conhecemos já desde quando nós éramos integrantes do Conselho Estadual de Entorpecentes do Estado de São Paulo. Silvia, por favor, pode sentar. E também o Alexandro, que é um usuário dos cigarros eletrônicos. E foi um prazer encontrar o Alexandre, e a gente conseguiu convidá-lo assim, aos 45 minutos do segundo tempo. A gente não estava conseguindo organizar isso. E isso foi uma coisa que eu aprendi da questão da redução de danos com o uso de substâncias ilícitas. A gente nunca deve discutir nenhuma ação, nenhuma proposta, nenhuma política sem a presença do próprio interessado naquela discussão que a gente está tendo. Eu não sou fumante, nunca fui, então eu, particularmente, não tenho nenhum interesse pessoal nessa questão. Mas, na medida em que me envolvo com um debate sobre saúde pública, eu tenho que pensar exatamente para quem nós estamos falando, e não para o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito. Então, para quem nós estamos falando? E aí foi a nossa grande alegria de conseguir o Alexandre para participar com a gente aqui desse evento hoje. Eu pensei em organizar a mesa assim, a gente começa com a Silvia, porque a Silvia vai dar uma questão mais teórica, tal,
E depois, Alexandre, você entra com a sua experiência. Tá certo assim? Gente, a gente tem uma preocupação com o tempo, então as pessoas que me conhecem sabem que eu sou um pouquinho chatinha, então, quando der o tempo, eu vou falar, poxa vida, deu? E que sempre o que eu digo não significa nenhuma falta de interesse no que vocês estão dizendo, nada. É simplesmente porque a gente precisa fazer o evento acontecer no horário certo e para garantir que a plateia tenha os seus 30, 40 minutos no final para também fazer a sua participação, dar a sua opinião e fazer as perguntas, etc. Tá certo? Então, Silvia, por favor. Pode. Bom dia a todos e a todas. Para mim é um grande prazer estar aqui. Eu queria agradecer o convite, inicialmente, à São Leopoldo Mandic, em nome do Tiago, toda a equipe que está trabalhando aqui com esse evento, e agradecer ao professor Orlando, do IPADS, que foi quem fez o contato comigo e me convidou para estar aqui, passando para vocês o meu lugar de fala, que é o de toxicologista, né? Com certeza, eu entendo que, para a gente trabalhar a questão de políticas públicas sobre drogas, e aí, de uma forma geral, eu quero falar sobre drogas, a gente tem que pensar numa integração entre saúde, o indivíduo, a sociedade e a regulação que o Estado possa fazer a respeito dessas substâncias. Como toxicologista também, para mim, não importa muito se a substância é lícita ou ilícita. A gente costuma classificar substâncias de acordo com o efeito que elas produzem no organismo. Então, os depressores, os estimulantes, os alucinógenos propriamente ditos, os perturbadores e as drogas de ação mista. Várias substâncias se encaixam dentro dessa classificação. Então, mais uma vez, eu registro aqui que, do ponto de vista da toxicologia, não importa se é lícita ou ilícita, importa, sim, a forma como ela é utilizada e o que ela vai, e de que maneira isso vai trazer um malefício de saúde para quem faz uso dessas substâncias. Então, vale sempre lembrar que, para qualquer uma delas, eu preciso considerar se existe o uso ou não, e aí pensar numa progressão entre não uso, experimentação, uso frequente, abuso e a dependência, né? Então, não dá para a gente pensar em políticas públicas de drogas, ou não dá para se falar sobre drogas, uso problemático e redução de danos, ou qualquer medida que tenha que ser tomada em relação às drogas, se a gente não pensar que as substâncias elas agem de forma diferente, elas têm finalidades de uso diferente e elas são usadas em frequências diferentes, né? Então, isso é muito importante para estabelecer quem precisa de tratamento, quem precisa de redução de danos e quais são as medidas que a gente pode usar para cada uma dessas substâncias. Então, na verdade, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu quero tirar o foco da substância e colocar o foco no indivíduo. E aí eu tenho falando da dependência, né, que eu acho que é o principal quando a gente pensa, quando a gente está fazendo essa leitura de redução de danos, a gente está fazendo uma leitura pensando na dependência, nós não estamos pensando, a gente também tem que pensar, né, mas, num primeiro momento, quando se fala em drogas, se pensa em dependência, se pensa em crack, né? Quando se fala em drogas, se pensa num uso problemático, e, quando se fala em redução de danos, a gente está associando a esse tipo de uso problemático. E a gente tem que analisar que existem outras frequências de uso que devem ser pontuadas também, que devem ser pensadas também. Na relação da dependência, tem um quadro da professora Ana Regina Noto, que eu vi de uma apresentação dela há uns 2 anos atrás, que eu acho que é uma linha do tempo fenomenal para a dependência, que mostra que a dependência tinha, após a Revolução Industrial, um modelo moral, que era falta de caráter, né, escolha pessoal, que evoluiu para um modelo médico, onde a abstinência é a meta, e que hoje está num modelo biopsicossocial. Então, hoje a gente sabe que existem inúmeros fatores, isso o Maurício falou, o André falou, são inúmeros os fatores que vão afetar o uso compulsivo de uma determinada droga e fazer com que isso se torne uma dependência, né? Deixa eu aproveitar aqui só um pouquinho. A guerra às drogas ela aparece, então, só na década de 60, né, e ela vem até hoje, até a gente chegar nesse momento em que a nossa lei foi mudada. A gente tinha uma lei aqui de 1976,
e a lei que está valendo hoje para nós já tem mais de 10 anos, que é a 11.343, que menciona, inclusive, os conceitos, as ações de redução de danos também, né, que eu já vou mostrar já já. Então, nesse modelo biopsicossocial, a gente encontra vários tipos de conceito. E esses conceitos, eu não vou detalhar todos eles aqui, né, só para mostrar para vocês que a gente tem várias formas de conceituar, que o Maurício também já tinha falado, né, e vou resumir, que é para poder ganhar tempo, em que, num conceito que eu acho que é importante, que é entender redução de danos como uma política de cuidado com a pessoa, com as pessoas, né, que tenham dificuldade de se abster do uso de uma determinada substância, ou que elas não desejem interromper o uso. Então, ele é mais amplo do que isso, então estou resumindo, que é para ganhar um pouquinho de tempo, mas para dar um destaque de que isso é uma política de cuidado de saúde com pessoas que têm opções. Então, a gente tem que garantir essas opções. No histórico internacional, também já foi mencionado, o Maurício também já falou isso daqui, no início dos anos... Aí eu nem vou falar tanto, né, de um momento mais antigo, que o Maurício já tinha mencionado, que era a questão do uso para superar a síndrome de abstinência no uso da morfina, por exemplo, que se precisa ir diminuindo a dose vagarosamente. Isso acontece por uma questão bioquímica cerebral, que é a de neuroadaptação e de mudança dos receptores cerebrais para que o organismo se readapte à ausência da substância no organismo. Então, isso é redução de danos também, né? Como já foi mencionado. Mas, naquela época em que isso começou, a gente não tinha esse termo ainda. Então, ele só passou a ser usado a partir dos anos 80, mais vinculado realmente à questão da transmissão de HIV e de outras doenças que eram transmissíveis justamente pela troca de seringas, né? E aqui começa um movimento de troca, né, que, no Brasil, por exemplo, ele foi implantado pelo Fábio Mesquita, que é um médico sanitarista, que iniciou a redução de danos no país. E ele tem uma história muito horrorosa, porque, na época, ele é de Santos, o Porto de Santos tinha um alto índice de contaminação de AIDS, existia muito uso de droga injetável, porque a droga vinha, na época, era um pouco mais voltado para a heroína, então, por isso, o Porto de Santos e as cidades portuárias elas tinham um índice maior, porque essa droga acabava vindo nos navios. Nós não tínhamos um perfil ainda de droga injetável, nós não tínhamos e não temos perfil de uso de opiáceos, como a heroína, por exemplo, mas a droga passa a ser injetável no Brasil nessa década pelo uso da cocaína. Então, a cocaína passa a ser a droga injetável problemática para nós. E, nessa mesma ocasião, se usou justamente fazer a troca de seringas para evitar a contaminação de HIV. E o Fábio foi detido porque se colocou que ele estava cometendo um crime de apologia ao uso de drogas, porque ele estava incentivando o consumo, fazendo a troca de seringa. Isso é uma coisa bem horrível para quem lembra da época, gente como eu, por exemplo, talvez a Mônica, né? Não sei se ela lembra. E aí a gente começa, então, a crescer nesse movimento de que era necessário, de alguma maneira, agir em função da saúde e deixar de lado essa questão da apologia de drogas, né? Então, isso sempre foi tudo muito complicado. Então, nessa época, existem várias associações, a Aborda, a Associação Brasileira de Redução de Danos, a Relard, que eu não sei se existe ainda. Opa, desculpa, gente, toquei sem querer aqui. E a Reduc, da qual a Mônica fez parte. E a Vera, que está aqui presente, muito obrigada por ter vindo acompanhar. Então, vou deixar isso para vocês até falarem mais tarde, depois, se tiver a oportunidade. E a gente teve que... Aí, essa também eu me lembro muito bem da conferência... Não na Conferência Internacional, que foi em São Paulo. Foi a primeira no Brasil de redução de danos. Então, foi um momento super importante. Aí a gente começa a ter, então, as aprovações das leis estaduais de redução de danos de troca de seringas.
Continuando nesse histórico, assim, várias comissões são formadas, outros estados aparecem também com as suas legislações de redução de danos. Em 2005, a gente tem portarias regulamentando redução de danos no SUS, então esse foi um momento extremamente importante. E aí a nossa lei atual, que coloca a redução de danos, né, ela foi inserida, então, na legislação nossa atual. Aqui, só para mostrar para vocês um detalhe da legislação. Então, a legislação ela cria o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, e aqui a gente tem, nesse artigo, né, que estabelecer estratégias de redução de danos voltados para minimizar as consequências do uso indevido, não somente de drogas lícitas e ilícitas, bem como de outras substâncias. Então, para mim, assim, na nossa legislação está muito claro de que isso é importante e que isso era uma medida que tem que ser adotada em termos de política de drogas, né? Acontece que, atualmente, então, a gente tem uma outra situação. Nós temos uma PL que já foi aprovada na Câmara dos Deputados a semana passada. Não, então, aqui na Câmara dos Deputados no dia 8 e no Senado anteontem. Então, só falta... No Senado. Mas, não, dia 8 na Câmara teve uma aprovação também. E agora está a sanção do... E agora foi para a sanção. Então, o que acontece nesse projeto? Ele não inclui atenção psicossocial extra-hospitalar, né, que isso é um grande problema para quem trata com saúde mental. Prevê uma internação involuntária, né, e aqui vocês também já ouviram falar, a internação voluntária ela não tem eficácia. Então, a gente precisa pensar muito o que isso significa, nessa falta de essa medida sem eficácia. Obviamente que vai haver casos em que a internação involuntária ela é necessária, mas isso não tem que ser determinado por uma legislação, e sim por uma avaliação clínica, né? Tem que ter um diagnóstico em que se indique uma internação, né? Então, não é uma coisa de política, vamos internar quem faz uso de drogas. E desconsidera a estratégia de redução de danos sociais e à saúde. Então, eu acho que nós estamos num momento atual bastante complicado, em que aquilo que a gente avançou desde a década de 80 e que conseguiu inserir, bem ou mal, né, mas, pelo menos, a gente estava caminhando nesse sentido, hoje a gente está vendo um retrocesso acontecendo a olhos vistos. Esse modelo de exigência de abstinência... Primeiro, que é importante falar, já foi falado aqui, é importante reforçar, né, que redução de danos não exclui abstinência, né? Então, já foi falado e eu falo de novo. Mas o modelo que exige apenas abstinência, primeiro, ele tem uma ótica muito mais só médica e psiquiátrica e, muitas vezes, moral, né, da questão da droga. Ele é reducionista porque ele coloca a droga em primeiro lugar. E o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente tem que colocar as pessoas em primeiro lugar. Negligencia o contexto psicossocial, cultural, enfim, de uso, essa mudança cultural que a gente está vivendo agora, né? Tantas pessoas já mostraram aqui também que a gente tem uma evolução. A droga não é o uso de droga, o uso de substâncias psicoativas, ele não é estanque, ele muda muito, ele varia de acordo com a evolução e com a cultura de uma determinada sociedade. E isso está sendo negligenciado, e ele é focado apenas na questão do combate às drogas, que a gente sabe que é uma política que não teve eficácia. Se tivesse tido eficácia, a gente não estaria aqui conversando ainda sobre o que vamos fazer em relação aos usos problemáticos e às pessoas que precisam de apoio em relação à dependência. Bom, esse daqui é um filminho da Uniad. Eu gosto, só que é para contextualizar, que a gente precisa quebrar alguns preconceitos. O usuário de drogas não precisa da sua pena, nem da sua indiferença. Não precisa do seu medo, da sua raiva ou violência. Quem usa drogas precisa de acesso à saúde, precisa de apoio da família e dos amigos. E que você reconheça nele o que você é, um cidadão. Bom,
Quando a gente pensa em prevenção, então a gente tem os 3 princípios da RD também, em prevenção primária, secundária e terciária, né, sempre pensando no menor dano possível. Eu trouxe aqui alguns exemplos do que se propõe em casos de redução de danos, em situações de redução de danos, né, que eu acho interessante, porque a gente fala, mas não sei se todo mundo está aqui por uma ou por outro tipo de droga. Depois eu entro um pouquinho mais nisso, se der tempo. Mas, no geral, a gente não vê assim. Então, quais são as reduções? Quais são as ações de redução de danos? E acho que o Maurício falou de hidratar primeiro. Alguém falou, né? Ou seja, hidrate-se, né? Alimente-se. Isso é redução de danos? Gente. Por quê? Porque é um cuidado com a saúde, é um cuidado com o bem-estar. Então, evitar usar drogas diferentes ao mesmo tempo, interação é uma questão super importante. Estar com pessoas em que confia, né? Ou seja, se você precisa ser cuidado, você não pode ser largado se algo acontecer, se uma overdose acontecer, enfim. Evitar o uso para quem faz uso de medicamentos psiquiátricos, por exemplo, e não esquecer camisinha. Então, assim, tudo isso faz parte de um conjunto de coisas, né, que são para a melhoria da saúde das pessoas que usam drogas. Para drogas injetáveis, por exemplo, não vou detalhar tudo aqui, eu queria falar só do kit. Eu ia trazer o kit para vocês verem, que ele vem com a seringa, com camisinha, com água destilada, com hipoclorito de sódio. Parece uma caixinha de óculos, e a pessoa troca. Na troca, esse contato de troca ele é super importante, porque a pessoa recebe a informação e o apoio e o auxílio que ela tem para mudar, né, a postura dela em relação àquela substância e cuidar de alguns aspectos da saúde. Então, aqui, só para dar uma ilustrada também rápido, por exemplo, no caso do êxtase, beber água e descansar. Água é super importante. O êxtase aumenta muito a temperatura corporal. Se a pessoa não estiver num lugar arejado, não ingerir água suficiente, ela pode ter uma convulsão, por exemplo. Então, por isso que ela precisa descansar, precisa estar num lugar com bastante oxigênio e precisa se hidratar. No caso da cocaína, não usar notas de dinheiro, que é um padrão muito comum. A pessoa enrola o dinheiro e aspira com a nota. Então, se recomenda que a pessoa tenha o canudo dela. Então, isso parece apologia? Parece, mas não, eu estou protegendo de uma intoxicação, de uma contaminação por micro-organismos e outras situações. Aqui eu vou passar rápido, gente, senão a Mônica vai brigar comigo. No caso da maconha, por exemplo, eu queria destacar aqui, olha, usar papéis de seda adequado, porque a gente vê, às vezes, o pessoal enrolando em nota fiscal, em papel de pão. Então, isso prejudica muito mais a inalação do que se tivesse um papel adequado. Outra coisa que está sendo muito dita hoje é dar preferência aos bongs, ou vaporizadores que esfriem a fumaça. Para quem não sabe o que é bong é isso daqui. Então, para os usuários de maconha, também tem sido recomendado que, ao invés deles fumarem o baseado, que eles usem a vaporização, né? Então, no vaporizador, existe, para a maconha também, uma diminuição dos produtos que são originados a partir da alta temperatura da incineração, da queima do cigarro. No caso do crack, por exemplo, não compartilhar o cachimbo, né? A gente percebe que os cachimbos, às vezes, são muito curtos, eles têm as hastes muito curtas, não dava tempo de eu trazer para mostrar para vocês, mas tem vários tipos e vários modelos. Os de haste curta, eles são feitos de metal, normalmente com antenas de carro, e eles esquentam muito. Então, quando a pessoa coloca na boca, ela queima o lábio. E essa ferida facilita a infecção, né? Então, assim, são coisas básicas. Aí, só reforçando, essas atitudes ou essas ações, elas podem chamar redução de danos ou elas podem chamar qualquer outra coisa. Não existe lei que vai impedir a redução de danos, porque isso é uma medida de saúde e a gente faz no dia a dia, se precisar, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente levar também. A gente tem um pessoal do Edley que dá a ponteira de silicone também, que é importante para não queimar a boca. Ai, não está indo agora. O que eu fiz aqui? Esse daqui é um outro filminho também, que o Colorado fez para uma...
completamente desregulado, eu diminuí, né? Mas ele é justamente um aviso que é necessário. Eles liberaram maconha lá. Pode usar maconha. Você pode usar maconha e pôr a sua televisão, está na sua casa, mas você não pode dirigir. Né? Isso é redução de danos. A gente não pode dirigir sob o efeito de álcool aqui no Brasil, né? E também não pode dirigir sob o efeito de nenhuma outra droga. Opa, peraí. Bom, redução para álcool, então, falando de álcool, né? Primeiro isso, não podemos dirigir, essa é a lei, mas é uma lei importantíssima, né? Aí vem alguns tipos de informação ou de ação para redução de danos. Nunca beber de estômago vazio. Retarda a absorção, retarda a embriaguez. Isso não quer dizer que a pessoa não vai ficar embriagada. Depende de quanto ela for tomar, obviamente. Né? Não matar a sede com bebida, intercalar água e suco em cada dose de bebida, espaçar as doses, se alimentar, não beber rápido. Ou seja, a gente bebe, as pessoas bebem. Se elas souberem como beber, algumas vão se manter ok, não vai ter problema nenhum. Outras não, outras vão beber em excesso porque querem sentir os efeitos da embriaguez e não apenas o sabor do álcool. No que diz respeito ao tabaco, então, o que a gente tem? Coisas parecidas também. Né? Só que aqui nós tivemos uma regulação importante, que foi uma regulação de redução de danos. Diminuição do consumo enquanto não se atinge a abstinência, restrição no ambiente, isso aqui também foi falado, eu acho super importante essa questão das restrições, né, proibir o uso em lugares públicos, fiscalizar a venda para menores, álcool também não é permitido para menores, tabaco não é permitido para menores, mas a gente vê as pessoas consumindo. Na verdade, gente, eu queria dar um destaque assim, de que tudo que é proibido, na verdade, não é muito proibido. A gente consome, as pessoas consomem, mesmo proibido. Cigarro eletrônico, maconha, crack ou álcool, seja lá, a droga está à distância de um telefonema para um disque, alguma coisa que vai te entregar em casa. Então, a proibição, como o Maurício disse, vou mencionar ele aqui todas as vezes, eu acho, cada slide, realmente assim, a não regulamentação é um tipo de regulamentação, e a proibição é a pior delas. Né? Onde eu parei aqui? Então, oferecer tratamento aos que desejam abandonar, isso é super importante, ou seja, a pessoa que quer o tratamento. Não compartilhar cigarro é importante. Não reacender a bituca do cigarro, né, que tem gente que faz isso. Usar vaporizadores ou cigarros aquecidos e alimentar-se. Tá? Rapidamente, a gente tem, na verdade, nos produtos de risco reduzido de tabaco, a gente tem pelo menos 2 tipos, que são os herbais e os substitutos de tabaco, como o cigarro de alface, que eles são redutores de danos porque eles não têm nicotina. Se eles não têm nicotina, eles não causariam dependência. Então, eles são os substitutos do gestual, da compulsão, da necessidade, mas não têm a nicotina. Só que esses produtos herbais ou de plantas, eles vão ter outros compostos que produzem não a dependência, mas outras doenças. Por exemplo, o câncer. Tá? Então, quando a gente tem qualquer tipo de vegetal queimado, né? Quando a gente tem qualquer tipo de vegetal que pode ser erva doce, maconha ou cigarro, a gente tem a formação de uma grande quantidade de substâncias e muitas delas são carcinogênicas. Então, eu estou falando de 2 coisas diferentes. Aqui, eu estou falando da dependência e, nesse caso, dos vaporizadores, dos cigarros eletrônicos de uma forma geral, né? E de cigarro aquecido. Então, nós estamos falando do fornecimento da nicotina, ou seja, a dependência ela se mantém, mas as outras doenças não. Esse aqui é um narguilé feito de melancia, né? Super original, ou seja, as pessoas, se não têm, fazem, conseguem. Né? Bom, todas as ações de controle de tabaco, e aí eu vou passar bem rapidinho. Estou quase. Estou no 26, tem 63. Não, estou brincando. Não, eu vou rápido, eu prometo. É que, gente, assim, eu, sentada aqui, eu já tinha vontade de falar um monte de coisa, entendeu? Então aqui, só para vocês verem bem rapidamente, o que a gente teve em termos de marco regulatório para tabaco, né? Aí, entrando um pouquinho na questão do tabaco. Novas imagens, então, as novas imagens elas são agora de 2018.
a alteração da parte frontal, a questão dos aditivos e dos impostos, os ambientes sem cigarro, os herbais que até hoje não foram regulamentados e os dispositivos eletrônicos que estão proibidos desde 2009. Então, aqui, rapidamente, nós tivemos, primeiro, uma mudança aqui nessa parte frontal, agora ele está em amarelo, né? A questão das propagandas, das exposições, elas também foram modificadas e proibidas, não pode pôr marca mais. Aqui nós não temos recinto exclusivo para fumante. Vocês estão vendo aqui 2 cabines em aeroportos, um no Japão, outro não me lembro onde onde se pode fumar, o fumante vai lá usar o seu cigarro. E essas aqui as novas imagens. O que eu acho que a gente podia destacar aqui? Mais uma vez, a gente está culpabilizando o usuário que merecia ter um acesso à saúde, e, com essas imagens, você diz que ele é o culpado por essa situação aqui, né? Bom, de qualquer maneira, tudo o que foi feito em termos de medida do tabaco fez com que a gente, que na década de 80 tinha cerca de 45% de usuários, e aqui em 2006 a gente tinha cerca de 20%, então a gente caiu, hoje está na nossa média de 10,1%. Então, o que eu quero dizer com isso? Que são situações que foram modificadas, foram regulamentações importantes que fizeram uma diminuição. O que eu quero chamar a atenção nessa diminuição, se a gente pensar que aqui estava 40% na década de 80, então a gente teve uma queda acentuada, vertiginosa, e que agora a gente tem uma estabilidade, né? E eu acho que esse é um dado importante quando a gente pensa, então, qual vai ser a próxima ação, qual vai ser a próxima medida, porque as imagens foram mudadas, as regulamentações de ambiente elas já foram feitas. Então, o que a gente vai fazer agora para diminuir isso ou para minimizar o dano desses 10% da população brasileira que ainda consomem cigarro? Falando da mudança de perfil, ó, último filminho, prometo, ilustrativo, já estou encerrando, tá? Para mostrar como é que a gente muda a cultura. Esse aqui é o filme Nasce uma Estrela, mas não é o atual, não. Porque eu precisava do antigo. Porque na plateia, quando a Bárbara Streisand canta na última cena, para homenageá-la, não tem que contar spoiler aqui, para quem não assistiu o filme, eles acendem os isqueiros. Isso era um padrão que a gente tinha nos shows, em todos os lugares, né? Então, eu usei isso de 76 e comparei com o show do Paul McCartney que eu assisti em Brasília e mostrei. Então, a gente tem que acompanhar essas mudanças, né, no nosso caminhar em relação ao que fazer no que diz respeito às drogas e uso abusivo, etc. Então, nos nossos desafios são quebrar alguns preconceitos, né, de não culpabilizar os usuários, por exemplo, de não dar foco em cima da droga, e sim para a pessoa, em cima do indivíduo, das necessidades dele. Trabalhei esse ano passado inteirinho com pessoas em situação de rua, e até eu fui surpreendida em perceber que a droga de prevalência era o álcool, né? E que eles precisavam realmente de muita atenção em saúde, e que muitos deles passaram a usar a droga depois que estavam na rua, né? Então, assim, esses casos, claro, muitos deles são casos particulares, mas a gente precisa quebrar mesmo esse preconceito de imaginar o que a gente imagina, que a gente ouve nos jornais, etc. Ok, regulação, sim. Legislação, que a gente precisa pensar no que tem sido feito pela legislação, e pesquisa. Porque o que está faltando para a gente hoje é pesquisa. Eu, do ponto de vista toxicológico, eu sei que as substâncias em menor quantidade vão produzir menor dano, né? Mas a gente precisa das pesquisas de quais são essas substâncias nos produtos novos. O que é uma interação com um flavorizante, com um aromatizante, com um edulcorante dentro de um líquido de cigarro, misturado com a nicotina que está sendo aquecida. Então, que produtos são formados? E o que isso significa em termos de uso para os jovens, que é o que tem sido falado aqui. Então, acho que essas pesquisas, no Brasil, elas não são feitas. Como o cigarro eletrônico foi proibido, a gente nem sabe quem usa, quem não usa e o que usa, enfim.
enfim. Então, são coisas que nós precisamos ainda conversar. Por enquanto é isso. Eu poderia falar mais 2 horas, mas enfim. Obrigada. Silvia, muito obrigada. Desculpa ficar insistindo, mas senão a gente não consegue terminar na hora. E agora, então, eu poderia comentar também algumas coisas, mas eu vou deixar para o fim. Alexandre, por favor, a gente vai ouvir agora a sua experiência. Você pode usar lá, pode usar aqui. O que você prefere? Tudo bem, pessoal? Eu vou tentar ser o mais breve possível, até por questão de tempo. E minha fala vai ser um pouquinho, vai ser um pouquinho menos técnica. Para vir para cá, quando eu vi o cronograma do seminário, eu até brinquei assim, falei, nossa, eu vou ser provavelmente um dos únicos que não vai ter um mestradinho de nada ali, não vai ter um PhDzinho de nada. Então, eu tentei fazer um apanhado de informação que fosse o mais relevante possível, que é a minha experiência ao longo de 4 anos, desde 2015. Eu era um fumante de 3 carteiras de cigarro por dia. E, no dia em que eu encontrei o cigarro eletrônico, eu parei de fumar. Eu já tinha tentado adesivo, goma de mascar, força de vontade várias vezes, até a acupuntura, e a única coisa, eu já tinha me resignado, e a única coisa que realmente fez eu parar de fumar, e nunca tive problema e fissura, e então fiz, por conta disso, um blog para contar a minha história. E a coisa assumiu o tamanho, a proporção que hoje eu estou aqui falando com vocês. A criação do meu site, chamado Vapor Aqui, foi uma ideia de compartilhar uma coisa que não é só minha. E vocês, qualquer um aqui pode entrar no Google, achar um grupo de Facebook, entrar nesse grupo de Facebook e comprovar o que eu estou dizendo aqui. A estatística está presente. Somos muitas pessoas com histórias muito parecidas. E alguns pontos que são coincidentes entre essas histórias são a facilidade com que a surpresa dessa facilidade de você largar um vício, que até então a gente sabe que mata, por talvez sim outro vício, mas que até então a gente sabe que não mata. Temos que ter ainda estudos a longo prazo. A longo prazo são 30 anos. O cigarro eletrônico foi inventado em 2003. E um conceito que eu acho errado, que muitas pessoas acabam tomando como errado, é que o cigarro eletrônico é da indústria tabagista. Isso não é verdade. O cigarro eletrônico foi inventado em 2003 por um chinês chamado Hong Lik, que fumava, perdeu o pai para o câncer e não queria que os filhos perdessem ele para o câncer. Então, ele inventou um dispositivo chamado cigarro eletrônico, que não foi a primeira vez que foi tentado, em 1900 e alguma coisa, e antes até disso existiram protótipos que nunca viram a luz do dia. E, por conta desta invenção, que lá em 2000, e, se eu não me engano, 5 e 6, ou 6 e 7, agora não lembro, foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, e hoje que as indústrias tabagistas têm o interesse têm os seus produtos, mas a esmagadora maioria do mercado não é delas. É de centenas de outras pequenas empresas que fabricam na China e mandam para os Estados Unidos, e, enfim. Então, para só dar um pouquinho de currículo rápido por causa do tempo, assim, por que eu estou falando aqui e o porquê vocês deveriam escutar o que eu estou falando. Então, desde 2015, eu fiz esse blogzinho e, ao longo dos anos, ele se transformou na maior fonte de informação sobre cigarros eletrônicos em língua portuguesa. Tenho hoje uma média de 18 a 20 mil visualizações de visitas únicas por mês. Me tornei, ao longo desse tempo, administrador de praticamente todos os grupos de Facebook, que, somados, a gente tem aí mais ou menos 53 mil pessoas, porém, claro, algumas pessoas estão em vários grupos, então, se a gente nivelar por baixo, o maior grupo tem 19 mil e alguma coisa. Então, já é uma parcela da sociedade relevante. Além disso, também tive a ideia de criar uma associação que ainda está em registro, né? A Associação Brasileira de Vapers, que é a Abra Vapers. Então, eu sou um termômetro, ao longo desses anos, do que a gente encontra na sociedade das pessoas que usam vaporizadores, nos grupos principalmente nos grupos de Facebook. E se tem 3 coisas que eu gostaria de apresentar para vocês, 3 conceitos que, tudo que eu falar aqui vocês esquecerem, que lembrem-se pelo menos desses 3 conceitos. Primeiro é que a minha história está em várias outras pessoas. Nós temos no site da Abra Vapers relatos e testemunhos de centenas de pessoas, e cada vez mais a gente recebe esses relatos de histórias muito parecidas. Então, eu não sou o único que passa por isso. Nós temos uma estatística que hoje é relevante. Tá? Segundo ponto,
o cigarro eletrônico ele já é usado no Brasil, em larga escala. Então, a proibição já não adianta mais. A gente já passou da ideia de falar, não, vamos fechar os olhos e proibir, porque vai passar com o tempo. Não vai. Agora a gente tem que falar como isso será regularizado, como isso será regulamentado. Existe aquela famosa frase, né, que o gênio já saiu da garrafa. E hoje você tem usuários, e isso está aumentando, a quantidade de usuários de cigarros eletrônicos, independente da proibição do comércio. Vamos deixar muito claro que é proibido você comercializar cigarro eletrônico no Brasil. Você ter e usar não é proibido. Você pode, inclusive, sair do Brasil, comprar lá fora e trazer no seu uso pessoal. Você não pode importar cigarro eletrônico para revenda. Então, nós já temos isso no mercado. E qualquer tipo de produto que seja proibido, naturalmente cria-se um mercado negro. Nós temos hoje no Brasil centenas de lojas vendendo cigarros eletrônicos na internet e até lojas físicas. Existe em São Paulo loja física, existem outros, fora as tabacarias que oferecem também seus produtos e colocam aquele cigarrinho eletrônico. E a terceira coisa é a própria regulamentação, que deva ser feita de uma forma coerente, sem cair em terrorismo midiático, onde a gente vê, infelizmente, alguns casos que a gente vê de programas de grandes redes nacionais de televisão que colocam profissionais despreparados, que falam bobagens, que qualquer pessoa com um mínimo de tempo vai no Google e encontra estudos com credibilidade, que não é uma coisinha assim que foi feito no final de semana, com a metodologia correta, divulgado nos periódicos e nos sistemas de revistas médicas, e você tem todo um apanhado, e você vê que os médicos, muitas vezes, não falam as coisas corretas. E agradeço até ao doutor André, que eu acho que já foi, né, que ele fez a sua lição de casa. Ele falou as coisas corretas, ele colocou, a própria doutora também, que aqui a gente tem uma ideia muito correta, mas não é uma ideia que sempre está na mídia, que as pessoas acabam, de repente, por não conhecer e achar que conhece, falam uma coisa que não é a realidade. Então, para não ficar muito longo também, a gente viu aqui que o índice de sucesso dos métodos clássicos, como adesivo, goma de mascagem, está abaixo dos 30%. A gente está falando, então, em 70% de pessoas, pelo menos, que não conseguem parar usando os métodos clássicos. O problema está na escolha. Hoje, no Brasil, se eu fumo, eu não consigo ter uma escolha para uma coisa que me faça menos mal. Existem aí os caminhos tortuosos que me obrigam a me tornar um criminoso comprando uma coisa cujo comércio é ilegal, para, se eu quiser ter uma vida menos prejudicial, não vamos dizer mais saudável, porque cigarro eletrônico não é saudável. Cigarro eletrônico é menos prejudicial, é de 90% a 95% menos prejudicial, de uma coisa que é extremamente prejudicial. Então, se você não fuma, não tem o porquê entrar um vaporizador. E aí a grande questão que você coloca de a legislação do cigarro eletrônico vai abrir as portas para os jovens. Bom, então vamos ser muito pragmáticos, como Maurício bem falou. Pragmatismo é importante. Nós temos 3 caminhos para o jovem. Vamos pensar uma criança de 13 a 14 anos, não é nem adolescente ainda. A primeira hipótese é a melhor delas, ele não vai fumar nunca. Não importa se existam cigarros eletrônicos, elétricos, atômicos, não importa. Ele não vai fumar. Nós temos a segunda alternativa, que é aquele que vai acabar consumindo um produto por causa que existem cigarros, ou porque existem cigarros eletrônicos, porque tem líquido com morango, banana, maçã, beleza. Essa situação é evitável e, se não evitável, reversível. Porque evitável porque pode e deve existir, não apenas... São vários filtros que precisam ser quebrados para isso. O primeiro filtro é nos pais, dentro de casa, a educação acabou acontecendo. Como o próprio Gustavo comentou, que ele está fazendo um trabalho com o filho. Beleza? Se quebrar esse filtro, nós temos o filtro da escola, que está permitindo, de certa forma, que isso aconteça. Nos Estados Unidos está acontecendo bastante isso. É um problema sério dos jovens estarem usando. Ok. Precisa se falhar também o vendedor que vendeu para uma pessoa menor de idade, ou, por algum acaso, aconteceu alguma coisa de um menor conseguir acesso a esse produto. Ok.
E o quarto filtro, o governo foi inapto nas políticas de regulamentação e de proibição, ou, no caso, limitação, não vamos dizer proibição, de acesso a este produto para uma criança ou adolescente. Mas, até então, a gente tem um experimentador. Nós não temos um usuário. E, nos Estados Unidos, as grandes lobbies anti-vaping que existem, eles gostam muito de utilizar essas estatísticas para inchar, no sentido de que o usuário de cigarro eletrônico é aquela criança, adolescente, qualquer um que já usou uma vez só. E não é bem assim, porque, à medida que experimentou, nós temos todo um processo de reversão. Não faça isso, meu filho, olha só, isso aqui não é bom para você. Ok. E aí leva-se à nossa terceira opção. Nós temos que ser realistas. Nós teremos novos fumantes, muitos. E esses novos fumantes serão crianças e adolescentes em algum momento. Então, se essas crianças e adolescentes vão acabar fumando, querendo ou não, os pais tendo a maior educação do mundo, que seja um produto de risco reduzido. Se nem as próprias empresas que fabricam os cigarros querem continuar fabricando os cigarros, então acredito que a gente precise ter realmente a noção de que o produto, a escolha, a opção da escolha é importante. Do meu ponto de vista, a minha história, o cigarro eletrônico salvou a minha vida. Hoje, eu trouxe o aparelhinho aqui para vocês verem, tá? Que eu digo que, como o comércio é ilegal, esse aqui nasceu lá em casa, recebi ele um dia que eu virei as costas e ele estava lá. Só que o uso não é, gente. Então, assim, que paradoxo é esse? Como é que a gente pode ter uma coisa que é proibida do comércio, mas a gente pode usar? E, assim, eu sei que precisa ter muito estudo, sim. São 30 anos, 40 anos a longo prazo, sim. Agora, a curto prazo, a minha vida mudou da água para o vinho. E a gente vê esses relatos. E esses relatos são suficientes para dizer assim, nós temos relevância. Existe uma relevância. E, basicamente, é isso, gente. Eu não tenho muito mais o que falar. Obrigado. É porque, assim, pela questão do tempo, eu achei que ia demorar um pouquinho mais. Queria agradecer a doutora Mônica pelo convite, pela toda essa logística que me trouxe até aqui. Amanhã eu já estou em Recife para fazer outro evento, mas que é um prazer, é uma honra estar aqui falando para vocês e vocês estarem me ouvindo aqui, porque, assim, eu sou um blogger que começou um negocinho lá e, de repente, eu estou numa faculdade ao lado de doutores e mestres e falando para vocês. Isso é sensacional. Obrigado mesmo. Eu vou começar a fazer um comentário super rápido, Alexandre, sobre o que você falou, a questão da escolha, né? E eu acho que isso é um dos debates importantíssimos da redução de danos, que assim, a gente tem que considerar as pessoas como indivíduos capazes de fazer as suas escolhas. Se são pessoas em alguma situação de vulnerabilidade, daí sim faz todo sentido alguma instituição, talvez até o Estado, fazer alguma interferência, mas para pessoas absolutamente normais, capazes de resolver a própria vida, elas têm que ter também o direito de escolher o que é que vão fazer com relação ao consumo de substâncias psicoativas, e especialmente as consideradas lícitas. Porque daí, sim, a gente está falando de vários paradoxos aqui. Para mim, esse é um dos maiores, é uma indústria lícita. Então, como é que faz com esse produto? O que acontece com ele? E, com relação, Silvia, ao que você falou, e aí eu estava olhando as datas, né? Já faz 30 anos que a gente está falando redução de danos aqui, e a gente ainda quer falar que redução de danos é uma grande novidade. Né? Não, não é. Já ficou até velho um pouco. A gente acho que já precisava ter alguma outra alternativa que fosse além da redução de danos. Então, é só isso que eu vou falar para não tomar mais tempo. Meninos, muito obrigada pela exposição de vocês e por... Na hora das perguntas, a gente vai trazer vocês todos de volta, tá? Muito obrigada, viu?